Vamos lá, então o título desse nosso capítulo, oitavo ano, el título, Así nos divertimos nosotros. Vamos hablar un poquito de las maneiras de diversión, ou seja, vamos falar sobre os juegos, sobre actividades de diversión. Aqui miremos aqui, temos imagens, temos chicos, jóvenes em verdade, que estão andando em bici e ao mesmo tempo hablando. Al lado temos uma fiesta, pode ser provavelmente uma fiesta de cumpleaños, dale. Temos também uma família, eles estão mirando a televisão, vendo a televisão aqui. Temos uma outra chica, Dale, que está aqui provavelmente numa fiesta também. E aqui jóvenes também bailando, Dale. Todas estas imagens têm que ver com pessoas que estão fazendo coisas divertidas, coisas simples, coisas leves, ¿vale? E estas imagens hacen um enlace com o título, assim nos divertimos nosotros. Aí temos algumas perguntitas aqui, solo para reflejar, ou seja, para reflexão, ¿vale? Como ustedes suelen divertir-se actualmente? Nesse período de isolamento social, de pandemia, que nós temos que ficar em casa, acho que a internet está sendo a nossa maior companheira. Arte também, assistir a filmes, só TV mesmo, isso aí, Julie. Assistir a filmes, às séries, programa que vocês gostam. Podem jogar alguma coisa Netflix, isso aí, Caio. Podem jogar alguma coisa mais em casa, né? Conversar com os amigos. Então, podem falar aí as maneiras que vocês estão se divertindo aí no chat. Ler, ótimo, Matheus, ler, isso aí. Tirem um tempo para ler também, mas não só ligação de vídeo, eu também faço muita ligação. Gente, olha só, leiam também não só coisas que estão relacionadas à matéria, à escola, leiam outros tipos de conteúdo, jogos de tabuleiro, muito bom. Ok? Então, as maneiras, tocando piano, isso aí, Maria Luísa, ótimo. Quem canta, quem toca algum instrumento, certo? Quem está fazendo algum curso online aí, mesmo em casa, oitavo ano, há várias possibilidades. Fazer exercício físico, que eu não vi ninguém falando aí, mas é importante também. Nós temos a sorte que vários professores compartilham atividades físicas, orientações de como fazer algumas atividades físicas, isso aí, Julie, ótimo, eu também estou. Em casa, então, assim, nós temos a possibilidade, inclusive, de praticar atividades físicas. Então, vamos lá. 2. Notas diferenças entre as formas como se diviertem personas de outras generações. Aqui nós entramos mais no texto. Isso aí, Caio. Sim. Outras gerações, quando essa pergunta que está direcionada aqui fala de outras gerações, eu estou falando de geração do pai de vocês, dos tios de vocês, dos avós de vocês, principalmente, que eles não tinham tanta tecnologia como vocês têm a favor deles em uma outra época. Passando como isso aí, Júlio, como, né? Sem ter tantos recursos que nós temos hoje, como que era 30, 40, 50, 60 anos atrás. Então, vamos pensar nisso aí. Conoces alguma forma de diversión, celebração tipicamente, isso aí, coisas para se divertir, tipicamente hispânica? Aqui, quando eu falo tipicamente hispânica, é qualquer diversão / celebração, oitavo ano, que é exclusiva de algum país de língua espanhola. Então, nós temos, por exemplo, as touradas, a tourada, que é uma prática muito forte na Espanha. Nós temos inúmeras festas religiosas, não só na Espanha, mas isso, vamos chegar nessa parte do rodeio também, Caio, que seria o nosso rodeio. Isso aí, nós temos também as festas religiosas. Vou voltar lá, Júlio, para desbloquear. Obrigado por avisar. Voltar lá, um minuto.
Pode avisar aí os colegas que a reunião está desbloqueada. Voltemos aqui. Ok. Aí nós temos as festas religiosas, que são bastante conhecidas aí em vários países da América, não só da América do Sul, da América Central também. E aí, que celebrações e fiestas foram parte de tu comunidade. E aí, né, quando ele fala nossa comunidade, está falando do nosso país aqui, o Brasil. Então, algumas, né? Vocês podem citar algumas aí no chat. Carnaval, nós temos a festa de São João, ou festa junina, é a mesma coisa. A festa de peão, aí que o Caio falou, rodeio. Temos a Romaria, temos Romaria dos Homens, Romaria das Mulheres, que é quando as pessoas saem em devoção à Nossa Senhora da Penha. E por todo o nosso país, em todas as regiões, nós temos festas também religiosas, festas relacionadas à colheita de café, de vinho, enfim. Só para pensarmos nessas questões, não só questões relacionadas aos países que falam espanhol, mas ao nosso país também, que está na América do Sul. Isso, Domingos Martins também tem várias dessas celebrações, isso aí. E aí nós estamos agora nos objetivos, na página 36, e neste capítulo, Venda Nova também, isso aí. E neste capítulo vamos a conhecer algumas formas de divertir-se a partir de textos distintos. Vamos a discutir costumbres antigas e falar sobre hábitos do passado. Então, olha só, quando eu falo formas de se divertir, formas de diversão, nós veremos não só brincadeiras, mas jogos também. Só ter atenção que quando eu falo juego, em espanhol, juego, pode ser tanto jogo ou pode ser brincadeira. O que vai definir o significado dessa palavra é o contexto, é a situação, ok? Eu não passei para vocês registrarem aí de forma escrita a questão 1, 2 e 3, 1, 2, 3 e 4, mas eu vou ler aqui com vocês para explicar como é que faz uma questão de pré-leitura. Esses tópicos, hora de leitura, que geralmente eles vêm antes dos textos, eu não peço muito para vocês registrarem de forma escrita, porque são perguntas para reflexão, pré-leitura, ou seja, para você ter uma noção do assunto que vai estar sendo tratado no texto base. Então, aqui, por exemplo, lee el título del texto, trabajando solo el título. Los juegos de antaño, una sana diversión que aún sigue viva. Antes que eu fale a resposta, oitavo ano, alguém teria uma ideia do que seria estes juegos de antaño? Alguém teria uma ideia? Pode chutar, pode errar, tem problema não. Alguém teria uma ideia? O que seria esses juegos de antaño? Los juegos de antaño. Jogos... Não, Caio. Também são coletivos, podem ser coletivos, mas não necessariamente coletivos. Ainda não é essa a resposta, não. Antigos, isso aí, muito bem. Julie, pessoal, antanho está relacionado a algo do passado, de antigamente, algo antigo. Então, los juegos de antaño, você pode traduzir de duas formas, jogos de antigamente ou brincadeiras de antigamente. Quando está relacionado à criança, só a criança, aí é melhor que a gente traduza como brincadeira. Então, as brincadeiras de antigamente. Se está relacionado a todas as idades, aí vocês podem traduzir como jogos. Uma sana diversão que aún sigue viva, ou seja, uma diversão saudável. Sana é saudável, que ainda segue viva. Ok? Não, eu não estou com a minha webcam não, gente. Minha webcam está com problema, por isso que eu não liguei. Tá? Aí, pessoal, essas brincadeiras que ainda estão presentes. 2. Charla com tus companheiros e apunta. Ou seja, vamos conversar aqui e apontar algumas coisas. O que significa a expressão antanho? Julie já falou, já falei também antigamente, relacionado ao passado. Tá? B.
La idea de diversión sana, ou seja, essa ideia de diversão saudável, nos remete a que tipo de atividades? A atividades, a brincadeiras, o quê? Pega-pega, isso aí. Quais são essas outras brincadeiras? Pega-pega, amarelinha, pique-esconde, peão, pula-corda, bola de gude, isso aí. Essas brincadeiras que as crianças, elas têm interação, certo? Que elas conversam com outras crianças, que elas aprendem a ganhar, a perder, que elas têm que lidar com esses conflitos, que elas podem correr, que elas podem se sujar. Tudo isso faz muito bem para a criança. Na verdade, faz bem para todo mundo. Para a criança, mais ainda, que elas estão nesse período de desenvolvimento, certo? 3. A partir del análisis del título, puedes inferir que ideias serão defendidas en el texto. Pessoal, vocês já sabem o que o título significa. Brincadeiras de antigamente, uma diversão saudável que ainda segue viva. Então, nós podemos inferir, que quem inferir é deduzir sobre alguma coisa. Nós podemos inferir que o quê? Que o texto vai falar sobre a importância dessas brincadeiras, né? A importância que as crianças elas ainda tenham contato com esse tipo de brincadeira. Então, vamos lá. 4. É possível identificar a que público o texto se destina? Na verdade, a todo mundo que tem interesse, porque não é algo só de interesse das crianças, é do interesse geral, adultos também, do público de uma forma geral. Todo mundo que se interessa por esse tema, brincadeiras antigas, jogos, enfim, adolescentes, isso aí, é um público em geral. Pessoal, então o título aqui vocês já sabem, já traduzi para vocês, vamos ter bastante cuidado para analisar parágrafo por parágrafo, e uma dica que eu dou para vocês, quando eu passar um texto para leitura, do lado do parágrafo, façam anotações a lápis ao lado do parágrafo e marquem com marca-texto as palavras em espanhol que vocês não entenderam, que aí ou vocês me perguntam ou vocês pesquisem no dicionário. Porque às vezes quando você não compreende uma palavra, vai dificultar a sua compreensão do parágrafo de uma maneira geral. Okay? Então é uma dica que eu estou dando para vocês. Porque quando você faz essa leitura detalhada, e você vai grifando, você vai anotando, quando você chega no exercício, fica muito mais rápido responder. Então, vamos lá. La introducción de las nuevas tecnologías a la vida de los niños de hoy ha llevado que muchos padres y maestros, ou seja, pais e professores, se preocupem por los cambios que se han ido produciendo en la manera en que los niños juegan, aprendem e, em general, se desarrollan. Então, aqui, como que vocês poderiam fazer uma anotação? Aí a tecnologia, essa preocupação da tecnologia hoje em dia é na vida das crianças. E quem apresenta aqui essa preocupação? Essas preocupações, os pais, os professores, essas mudanças, cambios. Se preocupem por los cambios que se han ido produzindo em la maneira em que los niños juegan, essas mudanças que a tecnologia produz na maneira das crianças jogarem ou brincarem. E automaticamente isso vai se refletir na maneira como ela se desenvolve. A criança de hoje, dessa nossa geração atual, ela não é a mesma criança de 30 anos, de 20 anos, de 40 anos atrás. As brincadeiras mudaram, a forma de interagir com o outro mudou também. Segundo parágrafo. Lo que los niños le pedían, essa aqui é bem interessante. Lo que los niños le pedían a su mamá hace 30 años era permiso para salir a jugar a la calle. Era su máxima aspiración e la mejor maneira de divertir-se. Aí vocês podem pensar, hoje em dia, o que as crianças geralmente pedem para os pais? O que uma criança, pensem aí, vocês são adolescentes, mas até pouco tempo atrás vocês eram crianças. Pensem no que as crianças pedem para os pais com mais frequência. Elas pedem para brincar de bolinha de gude na rua? Não. Elas pedem o quê? Elas pedem um celular mais moderno, elas pedem brinquedos mais modernos, tablets, isso aí.
elas pedem para instalar um jogo, para ver um filme, para colocar não sei o que na televisão. Então, antes, há 30 anos, né, videogame, isso aí, o pedido maior era para sair, para ir à rua e para brincar. Aí agora, ó, tem um depoimento, uma fala, que é a fala da Margarita Jerez. Vamos analisar a fala dela aqui, ó. Recuerdo que era muy común que los amiguitos vinieran a la casa de uno a pedirle permiso a la mamá cuando uno estaba castigado e le rogaban, ou seja, imploravam, hasta que nos dejara salir a jugar. E todavía, me acuerdo quando me castigaban por no hacer la tarea. Era triste escuchar el griterío de los niños en la calle, mientras uno tenía que ponerse en el día al día en el cuaderno. Recuerda con una sonrisa Margarita Jerez, que hoy tiene 50 años y cuyo juego favorito era la tuncuna, rayuela. Isso aí é amarelinha. Rayuela seria a nossa amarelinha em espanhol. Então, o que essa fala da Margarita nos revela? Nos revela o quê? Que o depoimento dela, porque hoje ela tem 50 anos, correto? Que o que era mais comum? Que os amigos eles iam à casa do outro pedir, implorar, isso aí, implorar para que a mãe deixasse aquele amiguinho que estava no castigo e implorava até que ela permitisse que os dois fossem para a rua brincar, jogar, enfim. E ela lembra, inclusive, dessa questão do castigo, né? Porque havia um castigo se a criança não cumprisse com as tarefas. Então vejam como esse depoimento dela que fez parte de uma outra geração. Aí agora nós vamos para um outro depoimento que é da Verônica Guzmán, dale. Yo veo que hoy a los niños les gustan los mismos juegos, pero no se les dá a oportunidade. Isso aqui é bem interessante que a Verônica traz. Então ela está falando aqui que falta muita oportunidade, que muitas crianças não brincam, não jogam. Meus mães não deixam brincar na rua sozinho. Isso aí, os pais muitas vezes não deixam os filhos brincar, mas isso aí eles estão errados? Não estão errados, porque hoje em dia a violência está, infelizmente, muito grande, né, em todas as regiões. Então tem essa questão da preocupação. Antes não havia tanta violência assim, então era mais tranquilo também para os pais permitirem que as crianças fossem à rua brincar, certo? Mas ela fala muito dessa questão da oportunidade. Continuando. Comenta Verônica Guzmán, maestra e madre de dos niños. Maestra, professora, madre e mãe. E ela tem 2 filhos, um de 8 e um de 11 anos. Porque quando vamos a um lugar onde há niños, lo primero que hacen es ponerse a correr. Si algún adulto les dice que jueguen con una pelota, les muestra un juego como La Liga, los niños lo juegan y les gusta. Esse jogo aqui que ela falou, La Liga, é aquele jogo de elástico. Não sei se vocês já brincaram, já presenciaram. Aquele jogo de elástico que aí 2 pessoas esticam o elástico e uma outra vai ter que tentar passar. Tá? Esse La Liga aí seria aquela brincadeira do elástico. La Liga. Pessoal, então o que ela está falando aqui? Ela está falando que é fácil perceber isso, porque quando as crianças... Isso aí, pulando para lá e para cá no elástico, isso aí, Júlio. Quando as crianças... tem confiança, não. Quando as crianças elas estão juntas, elas correm, elas bagunçam. E se um adulto fala, mostra como joga futebol, elástico, por exemplo, elas vão querer jogar. Okay? Então, segundo a Verônica, é muito mais uma falta de oportunidade. A criança de hoje em dia, ela não tem muita oportunidade de contato com as brincadeiras mais antigas. Finalizando aqui o texto. En general, el juego es una actividad que durante la infancia cumple um rol determinante en el desarrollo de los niños. Ou seja, pessoal, na infância, as brincadeiras são atividades essenciais para o desenvolvimento das crianças,
¿ok? Y que afecta la forma en la que en el futuro socializará, resolverá problemas e enfrentará os retos da vida. Então pensem, quando uma criança ela está lá na rua e ela sabe que ela faz, vamos pensar num jogo coletivo, né, de equipes, e ela sabe que ela pode perder e que ela tem que aceitar isso, ela já tá, isso aí ajuda na formação como pessoa na sociedade, ela já está, pessoal, aprendendo a lidar com as frustrações, com o fato de perder e ter que aceitar isso e respeitar a outra equipe. Né? A questão da socialização, da comunicação, do convencimento, da parte de coordenação motora, no caso das crianças muito pequenas, que isso é extremamente importante. Por isso que na educação infantil é muito importante as brincadeiras na hora de aprender qualquer coisa, ok? O trabalho em equipe, muito bem. Então vamos lá. Los juegos tradicionales que fueron parte del desarrollo de muchas generaciones deberían conservarse a través de la enseñanza y práctica en los recreos escolares para dar una opción a los niños de adquirir destrezas. Destrezas são habilidades e conhecimentos ou simplesmente de divertir-se sanamente, considera Verônica Guzmán. Então, mais uma vez, nós temos um argumento aqui da Verônica, que ela não só é a favor de que as crianças dessa geração, da geração atual, brinquem, tenham contato com os jogos e brincadeiras de antigamente, mas ela quer que essas brincadeiras sejam inseridas nos recreios aí escolares. O que vocês acham disso? Vocês concordam? Não só para as habilidades, para desenvolver as habilidades na criança, no adolescente, mas também para se divertir. Isso aí, vocês concordam aí com a Verônica? Que seria uma boa opção ter gincana, ter oficina com essas brincadeiras aí nas escolas, já que é tão perigoso aí, acho que foi o Caio que falou a questão do pai não deixar brincar, de ir para a rua brincar, já que isso é tão complicado devido à violência, será que... Isso aí, Caio, foi você, lembrei. Será que não é uma opção válida levar essas brincadeiras pelo menos uma vez, 2 vezes na semana para as escolas? Aí serve aí para reflexão, ok? Pessoal, ficou alguma dúvida em relação ao texto? Tá tranquilo? Juegos de antanho, então, são os jogos de antigamente, tá? O texto ele aborda a importância de conservar essas brincadeiras, por mais que seja uma outra geração. Acho que está bem tranquilo esse texto aqui. Fala. Sem dúvida, Caio, ou com dúvida? Não entendi. Sem dúvida? Ah, ok, ótimo. Isso. Pessoal, a questão 5 é uma questão também que vocês têm a liberdade aí de escrever com as suas palavras, mas eu já comentei aqui, vocês já comentaram no chat, inclusive. Vuelve a las cuestiones... Sim, isso aí. Vuelve a las cuestiones que analisaste. Gente, se eu não responder tudo que vocês estão comentando aí, é porque não tem como eu ler aqui, explicar e responder ao mesmo tempo, não, tá? Aí vocês já sabem. Eu não dou conta de ler tudo e responder aqui, não. Mas podem comentar. Vuelve a las cuestiones que analisaste antes de la lectura del texto. Ler, explicar e responder, dou conta não, que tem que ser muito rápido. Que hipóteses foram confirmadas? Então, de acordo com essa nossa leitura, com essa nossa análise, a gente pode o quê? Né? Quais são essas hipóteses? Que as brincadeiras, que essas brincadeiras de antigamente, elas são saudáveis, porque desenvolvem várias habilidades aí na criança, e que hoje em dia, deveria ser ensinadas para essa geração. Então aí vocês podem formular com as palavras de vocês. Uma sugestão aí para quem quer escrever em espanhol, clube, cara, que os juegos de antaño são saludables e que hoje em dia deveriam ser ensinados para a nueva generación. Dale? Então vocês fiquem à vontade aí. Vocês querem formular em espanhol ou em português? Fiquem à vontade.
Según el texto, então, ó, vejam que é sempre segundo ao contexto, de acordo com o texto, ok? Según el texto, qual é o hecho que mais ha impactado, ou seja, hecho aqui no sentido do fato. Qual é o hecho que mais ha impactado os cambios em la forma de divertir-se? Qual foi esse fato que mais impactou nessas mudanças, dessas maneiras de diversão de antigamente, pensando nas brincadeiras de antigamente, comparado com os jogos e brincadeiras de hoje em dia? A tecnologia, esse desenvolvimento da tecnologia, das novas tecnologias, el desarrollo, como o texto aborda, el desarrollo de nuevas tecnologias, o desenvolvimento das novas tecnologias. Ok? Tá tranquilo, gente? Tá aqui? Certo? Ok. Essa aqui é a objetiva, bem tranquila também, señala el fragmento del texto com el tipo de cambio sufrido acerca de la forma de jugar de los niños. Aí podemos ver aqui, ó, lo que los niños le pedían a su mamá. Hace 30 anos era permiso para salir a jugar a la calle. Era sua máxima aspiração e la mejor maneira de divertir-se. Então, no texto foi essa mudança aí sofrida, certo? Que antigamente, há 30 anos atrás, as crianças pediam para a mãe sair, para ir para a rua, e era a forma aí que eles tinham para se divertir, porque aí eles iam se encontrar com os amigos, para brincar, para jogar, para se socializar. B. Muitos padres e maestros se preocupem por los cambios que se han ido produzindo na maneira que os niños juegan, aprendem, generar-se e desarrollam. Tem isso no texto, mas não está de acordo com o enunciado. O enunciado está pedindo señala el fragmento do texto com el tipo de câmbio. Então, aqui, essa segunda está falando a preocupação dos pais e professores, mas essa questão da mudança, do câmbio, é essa primeira aqui que está correta. Ó, 8 señala C para correcto e I para incorrecto. De acuerdo com o texto, os juegos são importantes porque, vamos lá, afetam a socialização de los niños. Correto. Mexe com a questão da socialização, aprendizado. Eles aprendem a se socializar, a ter contato com o outro, a se comunicar, a viver em comunidade. Segunda, devem ser atividades exclusivas do entorno escolar. Vocês entenderam essa afirmação aqui? Devem ser atividades exclusivas do entorno escolar. Ficou claro? Ou seja, essas brincadeiras, esses jogos, eles têm que ser exclusivos do ambiente escolar? Não, não mesmo. Isso aí, atividade exclusiva na escola, incorreto. Terceira, permitem la adquisição de destrezas. Correto, eu falei para vocês que destrezas tem a ver com habilidades. Quando a criança ela joga bola, ela brinca de pique-pega, de amarelinha, ela está trabalhando várias habilidades aí. A socialização, isso aí. A socialização, trabalhando a coordenação motora, ok? A oralidade. Próxima, ayuda a los niños a resolver problemas no futuro. Com certeza. Uma criança que consegue lidar com o fato de perder em um jogo, por exemplo, ela vai ser um adulto que não vai ficar tão abalado assim quando levar um não, por exemplo. Então, ajudam a los niños a resolver problemas no futuro. Correto. E última, sirvem para castigar a los niños que não hacen a tarea. No texto não está afirmando nada disso. Essa questão de que os jogos servem como ferramenta de punição. Muito pelo contrário. É algo para diversão, para aprendizado. Ok? Então a ordem ficou assim: C, I, C, C, I. Todos acertaram aí ou vocês estão fazendo agora?
ótimo. Bem tranquila, né? Lê o texto. Ah, ok, ótimo, Júlio. Lê o texto, dá para fazer tranquilamente. Volta o texto também. 9. El texto presenta la voz de dos personas. Identifica o papel que cada uma de ellas desempenha no texto. Primeiro, o papel das duas, elas desempenham papéis importantes no texto. Porque a Margarita, ela traz ela dá um toque muito pessoal para o depoimento dela, de vivência do que ela passou. E a Verônica, isso aí, argumentos para o texto, muito bem. E a Verônica, ela entra mais como uma figura mais de autoridade, como uma pessoa, até porque ela é professora também. Então ela tem mais propriedade para falar sobre esse assunto. Então ela entra mais como uma figura de autoridade, mas eu quero que vocês entendam que as duas, elas têm um papel importante nessa questão de declarar, de falar sobre o tema mencionado no texto. Então ficou aqui, ó, apresenta um argumento de autoridade, Verônica Guzmán. Apresenta um exemplo para defender uma ideia, Margarita. Dale, B e A. Pessoal, fala, Matheus, faça a pergunta. Oi, aqui, eu tenho uma pergunta. A presença de um argumento de autoridade pode ser confundido com a presença de um exemplo para defender uma ideia? Então, os dois, o Matheus, os dois podem ser considerados argumentos de autoridade. O que a Margarita fala também é um argumento porque é algo que ela vivenciou, então está relacionado ao assunto. Só que a Verônica, ela trata o tema como uma profissional. Por isso que o texto está considerando que o argumento que ela usou é mais de autoridade que o argumento da Margarita, entendeu? Mas os dois você Entendi, pode considerar como argumentos de autoridade. entendi. Ficou claro? Sim, agora ficou mais nítido. Tá, é porque a Obrigado. Margarita, ela exemplifica, ela fala de uma maneira muito pessoal, como algo que ela vivenciou. E a Verônica, ela aborda o tema como uma profissional, mais como uma profissional, porque ela é professora, mãe, Ah, então ela tem sim. mais Entendi, propriedade para falar sobre essa questão das brincadeiras, entendi. ok? Mas é como eu falei, nenhum é mais ou menos importante, não. Os dois argumentos são válidos. Ótima colocação, Matheus. 10. Los argumentos presentados tienen como objetivo defender una tesis sobre las formas de divertirse antiguamente. Sintetiza essa ideia. Ok, sintetizar é resumir, é escrever com poucas palavras essa ideia geral no texto. Então aqui eu apresento uma sugestão, mas se você tiver feito com outras palavras, mas que esteja correto, de acordo com o texto, você pode deixar. Então, aqui a sugestão. Miren, el texto defiende que los juguetes de antaño, brincadeiras de antigamente, eram sanos e devem ser preservados e mantenidos atualmente. Ok? Então, vejam, sintetizei, resumi, coloquei de uma forma bem objetiva essa ideia aí, esses argumentos que foram usados no decorrer do texto. Correto? 11. ¿Estás de acuerdo con la idea defendida en el texto? Presenta dos argumentos para demonstrar tu punto de vista. Se necessitas, busca en internet dados e informações para ajudar-te. Aí, ó, pessoal, aqui é a questão dos argumentos de autoridade, ó, que até Matheus perguntou. Ponto de vista. As duas, elas trazem um ponto de vista para o texto, relacionado ao assunto do texto. Aí nós temos aqui, ó, o argumento de autoridade. A busca do argumento de autoridade, ela pode ser feita em artigos de especialistas, resultados de pesquisa e etc. E nós temos o argumento por exemplificação, que aí, Matheus, é o que eu falei para você, esse argumento por exemplificação
entra muito no caso da Margarita, porque ela traz um argumento a partir de um exemplo da vida dela. Ok? Então, o exemplo pode ser retirado do dia a dia, como foi no caso dela, de alguma pessoa próxima ou de algum relato encontrado na pesquisa. Então, explica a parte do seu ponto de vista um acontecimento. Isso, a partir de algo que aconteceu com você. Então, é por isso que eu falei, os dois são argumentos, só que um é um argumento de autoridade, é uma coisa mais embasada por uma profissional, que é o caso da Verônica, e o outro é um argumento por exemplificação, que é o caso da Margarita, que usa um exemplo que aconteceu com ela, tá? Da vivência dela, para explicar, para falar sobre o assunto relacionado ao texto. Ficou claro, gente? Fizeram a correção aí, tudo certinho? Dúvidas? Funcionou, tudo certinho. Deixa eu voltar aqui, porque eu acho que a gente tem um tempinho. Deixa eu ver aqui se comentaram mais alguma coisa.